Sejam todos muito bem-vindos a esse novo canal. Aqui falaremos sobre tecnologia e virtualização. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, a clicar no sininho para receber notificações de vídeos novos e, claro, dar o seu like. Assim a gente vai fazer esse canal crescer, tá? Recentemente, a VMware lançou o VMware Cloud Foundation 5.2 e muitos de nós, profissionais de TI, profissionais de virtualização, gostaríamos de estar implantando para verificar os novos recursos, para ver o que tem de melhoria e estar explorando, né, a própria suíte do VCF 5.2. Então, nesse vídeo, nós iremos aprender a fazer o deploy do VCF 5.2 em ambiente nested, tá? Ou seja, virtualização dentro da virtualização. Claro que isso consome um certo recurso computacional, mas a gente vai explorar, vamos entender quais são os requisitos, né, nesse vídeo, entender como fazer esse deploy e, consequentemente, mais na frente a gente vai, em vídeos novos, explorar toda a suíte do VCF 5.2. Então, fica aqui comigo, vamos lá para o vídeo, vamos para o meu computador, que a gente vai explorar e entender melhor nos próximos passos, ok? Vamos lá, gente. Então, agora, no computador, tá? Nós vamos entrar aqui no site, no GitHub do William Lan. O William Lan, ele tem feito alguns scripts, tá? De deploy para teste do VCF. Vamos estar utilizando ele, é um script excelente, muito bom mesmo. Ele é muito fera nesse aspecto, tá? E tem ajudado muito a comunidade, né? A todos nós podemos testar, né? Ele facilita esse modelo de teste para todos nós estar utilizando aí os lançamentos, as melhorias, né? E estar testando quase que em tempo real, tá? Então, esse script eu já conhecia já há algum tempo, através do VCF 5.1, e assim que saiu a versão 5.2, ele atualizou rapidamente, né, para a gente estar já testando em Home Lab VCF 5.2, tá? E antes de mais nada, a gente vamos dar uma olhada nesse script, mas antes a gente vai verificar aqui, ler o README, né, de todo o que ele escreveu aqui, para que a gente possa entender como executar. É preciso entender o script para que a gente possa estar fazendo um bom deploy do VCF. Senão você vai gastar horas e horas tentando executar, e vai ocorrer falhas, e é um processo extremamente demorado, tá? Demora bastante o deploy do VCF, tá? Só para vocês terem uma ideia, dentro do meu laboratório, ele levou em torno de 4 horas e 56 minutos só para concluir o deploy, tá? Porque é uma série de passos, né? Uma série de deploys dentro do Cloud Builder que ele executa, né? Para poder estar concluindo a instalação do VCF como um todo, né? Da suíte inteira que compõe o VCF, tá? Então vamos dar uma rápida lida, uma rápida verificada. Eu vou focar nos pontos mais importantes, tá bom? Mas todos esses links eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Não se preocupem. Então, aqui na descrição, ele dá uma breve, né, explicação sobre o básico, né, da instalação do VCF. Aqui nesse desenho, ele é muito bom porque ele mostra para gente o que é que a gente pode, o que é que iremos ter no final desse deploy, né? Ou seja, nós vamos estar, um ambiente nested, então nós vamos ter aqui máquinas virtuais, certo? Rodando dentro de máquinas virtuais em um host físico, né? Então aqui está a camada física do ambiente vSphere. Dentro dele, o script ele vai fazer o deploy, né, de algumas VMs, né? Aqui nessa camada, como a gente pode ver, ele vai fazer o deploy do OVA do Cloud Builder, que vai ser o grande orquestrador de toda a instalação do VCF. Em seguida, vai fazer também a instalação, o próprio script, né? Vai fazer a instalação dos hosts SXI,
né? E para quem conhece o VCF sabe que o manage domain, para ser composto, ele precisa rodar em vSAN, né? Numa camada de armazenamento de vSAN. E aqui opcional, aqui está até explicando, de forma opcional, caso você queira fazer também, aproveitar o mesmo script e fazer o deploy dos hosts, 4 hosts SXI para o workload domain, tá? E, claro, o Cloud Builder vai utilizar esses 4 hosts do manage domain para fazer o cluster e em seguida fazer todo o passo a passo, né? Fazer o deploy do vCenter, aqui o VCSA, fazer o deploy do NSX e fazer o deploy do SDDC Manage, que vai ser agora o grande gerenciador, né, do VCF, ok? E aí, aqui ele tem um changelog, onde ele mostra as atualizações, todo o que já ele alterou e melhorou no script, tá? E aqui recentemente, ó, veja aqui 10/7, né? Teve as alterações que foram necessárias com 5.2, que houve alterações no manage domain e no workload domain, ok? Os pontos mais importantes também aqui, que a gente vai focar um pouco mais, seria os requisitos, tá? O que é preciso para estar fazendo esse deploy. E aqui de opções, ele nos dá esse script, ele é homologado para a versão 5.1, 5.1.1 e a 5.2 recém-lançada. Tá? E para isso, a gente vai precisar fazer o download do Cloud Builder e fazer o download também do SXI Nested, ou seja, existe uma versão OVA, tá? Uma máquina virtual para estar fazendo a instalação, né? Fazer o deploy do SXI 8.0. Okay? Para isso, o que é que a gente vai precisar? No mínimo, vamos estar executando isso dentro do ambiente VSphere 7.0. Okay? Aqui ele coloca que caso você esteja utilizando no seu ambiente, do seu ambiente de Home Lab, vSAN, que é o meu caso, né, você precisa aplicar essas configurações nesse link. Está descrito aqui nesse link. Okay? No meu caso, não foi necessário. Eu acredito que quando ele escreveu esse script no início, era necessário. No meu caso, não foi necessário. Tá? Eu rodo o meu ambiente de Home Lab, ele roda em cima do VSphere 7.0, roda em cima do vSAN, mas eu não precisei fazer a alteração que é sugerida nesse link. Tá? Esse outro requisito que ele pede também a nível de network do SXI, isso sim é necessário. Eu vou mostrar como fazer. Né? Ele pede para ativar aqui o modo MacLearn ou o modo promíscuo, né, da sua interface de rede, do ambiente que você vai fazer o deploy. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Sem isso não vai funcionar. Tá? É preciso, isso é um pré-requisito realmente obrigatório. Né? E aí, descendo um pouco mais, ele também fala sobre o que são os requisitos de recursos. Né? A gente sabe que o VCF ele consome bastante recurso. Então, ele dá uma explicação aqui. Iremos precisar, né, de pelo menos 8 vCPU. E aqui é onde está o grande X da questão. Iremos precisar, no nosso ambiente também, de uma disponibilidade de 384 GB de memória. Tá? E, claro, ter um cluster DRS habilitado, certo? Por que ele precisa? Porque no script ele vai fazer a criação de um VApp, tá? E para a criação do VApp é preciso que esteja o cluster DRS habilitado, ok? Então, esses são os recursos computacionais necessários para fazer essa instalação do VCF, tá? Aqui em rede também, ainda em recursos computacionais, aí é mais simples, a gente precisa pelo menos de um port group ou standard ou VDS, né, Distribute Switch, tá? Para fazer o deploy dessas VMs, simples. Iremos precisar, aqui no script dele, ele colocou 13 endereços IP, tá? E 9 por workload domain, se formos fazer o deploy do workload domain. Mas eu vou mostrar para vocês, eu fiz uma tabela do que é necessário e a gente vai ver daqui a pouco, tá? E storage, ele está falando aqui uma habilidade, né, de termos pelo menos
1,25 terabytes de armazenamento. Gente, isso aqui é o mínimo do mínimo, tá? É importante, se você tiver 2 terabytes, é o melhor dos casos, tá? Para que você possa estar fazendo esse deploy. Aqui é só para instalar, é o mínimo do mínimo, os requisitos muito mínimos, tá? E aí ele coloca aqui, né, que para mais detalhes de requisitos, ele coloca o link aqui, né, do workbook. Para quem não sabe, antes de fazer o deploy do VCF, existe um workbook para que a gente possa estar se preparando e estar entendendo os requisitos necessários, tá bom? Aqui ele coloca também as licenças, né? Tanto para o vCenter, para o vSphere, para o vSAN e para o NSX, tá? Mas, né, a partir da versão 5.1.1, né, e superior, esse recurso ele não é mais obrigatório, né? Pelo menos você pode estar utilizando em versão trial. Claro que em ambiente de produção você vai em seguida precisar das licenças, mas para ambiente de home lab existe um parâmetro no script onde não obriga a instalação é, das licenças, ok? E claro, para fazer o deploy, para executar o script de um desktop, seja Windows, Mac ou Linux, né, que esteja rodando o PowerShell Core e no mínimo, né, o PowerCLI 12.1 instalado, ok? Que é o módulo que a gente utiliza para se conectar com o vCenter. Aqui mais abaixo ele tem as configurações, e aí ele vai explicar um pouco do script, tá? O que eu fiz, gente? Eu montei para o meu ambiente, né? No meu GitHub também, eu fiz eu copiei esse script e em alguns passos aqui, na maioria do README, eu atualizei com os campos que eu necessito e também eu traduzi o texto inteiro do README dele e melhorei, claro, que eu deixei os créditos para ele, tá? Coloquei os créditos bonitinho. Então, nós vamos se basear para dar uma breve explicação aqui, ok? Claro, e todos esses links, de novo, eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Então, aqui, eu estou colocando aqui uma observação, que aqui, esse repositório do meu GitLab, ele é uma cópia do repositório do William Lan, ok? Aqui, aquilo que a gente já conversou também. Vou descer um pouco mais para que a gente dê prosseguimento a partir aqui da configuração, tá? Então, o que é que precisa? Antes de executar o script, vamos editar e inserir as variáveis, ok? Então, nas variáveis, nos primeiros campos das variáveis, vou mostrar isso com calma, nós vamos fazer junto, tá? Vamos colocar o nosso vCenter, o nosso usuário do vCenter e também a senha do vCenter. Ou seja, isso aqui é do meu ambiente, tá, gente? Do meu ambiente já de vCenter, que é o mínimo, os requisitos mínimos que eu preciso, tá bom? Aqui eu vou colocar também nessas variáveis o endereço do meus, tanto do appliance do SXI8 quanto do Cloud Builder, tá? Já vamos colocar na versão 5.2. Aqui podemos deixar em branco, caso você queira inserir, né, as licenças para fazer esse deploy, também é possível. Então ele deixa em branco, caso você opte em inserir, tá certo? Aqui mais abaixo, aqui ele vai nomear alguns arquivos que ele gera, né, os arquivos JSON, o nome do nosso domain pool, tá? E dois arquivos também que vão servir para fazer o, o, é, a comissão dos hosts, tá? Dentro do nosso SDDC Manager, mas isso somente depois do deploy do Manage Domain. Então, para a gente criar o workload domain, a gente precisa de um desses dois arquivos. Aqui, caso você for fazer via interface gráfica, você utiliza esse arquivo. Caso você vá utilizar o script, que ele também criou um script automatizado, e aí ele utiliza uma API, aí você utiliza esse JSON que tem aqui API, ok? E aí, aqui também ele descreve, né, todo o ambiente, né, do nosso appliance virtual do Cloud Builder, tá? Então, o Cloud Builder é o grande orquestrador que vai fazer o deploy automatizado, né, do vCenter, do NSX e do SDDC Manager. Aqui ele coloca coloca o hostname, o nome, né, que vai ser o nome da VM, o hostname da VM, ou seja, dentro do domínio, qual que é o nome que ela vai ter, o IP
aqui qual que é o usuário e, claro, a senha, né? Tanto de admin quanto a de root, ok? Aqui mais na frente, ele já detalha um pouco mais sobre o SDDC Manager, tá? Mesma coisa, o nome da VM, qual que é o nome que ela vai ter, o IP dela e as senhas, né? As senhas do usuário VCF, a senha do usuário root e, enfim, do usuário local e por aí vai, tá? Claro, aí você pode perguntar por que está diferente as senhas? Porque geralmente cada produto desse tem um requisito de senha diferente. Tá? Por exemplo, nessa versão 5.2, o Cloud Builder ele foi atualizado para que o usuário admin ele tenha pelo menos a partir de 15 caracteres a senha. Por isso que ele está maior do que os outros. Okay? Aqui mais embaixo temos as variáveis onde vão ter o nome e o IP dos nossos hosts SXI. Tá? O primeiro bloco ele se refere aos menus de domain. Tá? E o segundo bloco ele se refere ao workload domain. Claro, gente, que esse do workload domain ele é opcional, tá? É opcional. Você não é obrigado a fazer o deploy dele. Caso você tenha recursos, é bom que você faça para você ver. Né? Mas caso você não tenha e você queira testar, ainda se um menu de domain, não tem problema. Você pode fazer apenas do menu de domain e deixar o workload domain de fora. Eu vou mostrar para vocês mais na frente como que é possível desabilitar isso aqui para que ele não faça esse deploy, ok? Vou descer mais uma coisinha aqui. E aqui ele configura nessas variáveis toda a configuração dos nossos recursos do SXI de nested. Tá? Então, ou seja, primeiro ele faz a configuração para os hosts SXI do manage domain e aqui faz a configuração do SXI do hosts do workload domain. Então, para o manage domain, ele está colocando 12 vCPU, 78 GB de memória. Como vai ser feito com vSAN, então ele está colocando aqui qual que é o tamanho do disco de cache, qual o tamanho do disco de capacity, ok? E qual o tamanho do disco de boot daquele SXI, tá? E aqui a mesma coisa. Porém, no workload domain, ele adicionou uma chave a mais, que é a chave que eu desabilito para que o vSAN não seja ESA, seja o OSA, ok? Então, nessa nova versão foi necessário também fazer essa adição, ok? Eu preciso explicitamente dizer se eu vou instalar o meu vSAN do workload domain com ESA ou com OSA, ok? E aqui vamos descendo mais. São muitas variáveis, tá, gente? Mas a partir do momento que a gente entende essas variáveis, fica tudo muito mais fácil trabalhar nesse script. Aqui a gente coloca, ainda se referindo ao SXI, né, quais são as redes que vamos estar utilizando. Tá? Por exemplo, a rede de gerência, qual que é a faixa de IP, qual que é o CDR que ela vai estar utilizando. Tá? Qual que é o CDR da faixa de IP que vai estar utilizando para o vMotion, para a rede do vSAN e aqui também para a rede TEP do NSX. Ok? Então, como vocês podem perceber, vou mostrar para vocês que eu vou estar fazendo esse deploy, gente, dentro de uma rede barra 24. Okay? Então, não há necessidade da gente, no momento, estar se preocupando com VLANs, ok? Para fazer esse deploy. A rede que eu vou estar utilizando é justamente essa aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, vamos ver as configurações do nosso VCSA, ou seja, do nosso servidor vCenter. Tá? Aqui é o nome da VM, né? E o nome da VM também tem a ver com o FQDN dela, tá? O IP e a senha de root e do Sign Sign-On, do administrator@vsphere.local, ok? Aqui é a variável que habilita, né, o VCLM, certo? Aqui nessas outras variáveis aqui mais abaixo, nós vamos estar trabalhando com as variáveis do NSX, tá? Então, essa aqui é o nome VIP, né, do NSX, do cluster do NSX, tá? Com o seu IP aqui abaixo. E aqui vai ser o nome do nó, né, do primeiro nó do cluster NSX. E aqui o seu IP e aqui as senhas dele, né, de root, de admin e de audit.
ok? Uma coisa interessante é que no manage domain é possível que a gente faça o deploy dele com apenas um nó, tá, do NSX, ok? Já no workload domain, não. Aí eu preciso realmente de 3 nó. Nós vamos ver isso mais na frente. E aqui, gente, é as configurações, as variáveis referente ao meu ambiente, tá? No meu ambiente de home lab. Então, no meu home lab, claro, eu tenho um data center, tenho um cluster, eu tenho qual que é o meu port group, né? Aqui é o port group da minha rede, tá? Qual é o nome do meu armazenamento? Lembra que eu falei que eu utilizo vSAN dentro do meu home lab? Então, eu não alterei o nome desse meu armazenamento, eu deixo o padrão, que é vSAN Data Store, tá? E aqui a subnet, o gateway, o servidor DNS, no meu caso, tanto o DNS quanto o NTP é o mesmo, é um AD, um servidor de Active Directory Windows, tá? Active Directory. Eu tenho ele nesse ambiente também, eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui senha de VM e aqui o meu domínio. No meu caso, eu criei uma empresa fictícia que é a VM Beer, que é uma empresa de cerveja, ok? Então, esse domínio é o que vai ser utilizado para a grande maioria desses hostname e nós vamos criar juntos também aqui os registros DNS, ok? Aqui um syslog e aqui a pasta, né? Ele me dá a opção de colocar todos esses appliances, todas essas VMs dentro de uma pasta específica. Aí eu dei o nome de VCF, ok? Aqui mais na frente, a gente vai ter uma execução de exemplo, tá? Aqui eu já habilitei para o meu Home Lab, tá? Então, todos esses nomes eu preciso cadastrar no meu DNS, tá? Tanto no DNS direto quanto no reverso, tá? E aqui eu coloquei a função, ele colocou, né, a função de cada um desses, desses appliances, dessas VMs, ok? E aqui também tem um print, né? Aqui eu tirei da minha máquina mesmo, do meu ambiente, quando eu executei, quando eu estava testando. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. Né? É uma mensagem de confirmação quando a gente executa o script, para a gente fazer uma validação se as configurações estão de acordo com aquilo que a gente setou. Okay? E aqui, quando eu clico aqui, eu digito Y de yes e dou um enter, ele faz toda a instalação. Aqui está todo como se fosse uma saída, né, um log, né, na tela de toda a execução do meu ambiente de VCF, ok? Aqui no final, como eu falei lá na frente, ele cria um VApp, onde ele vai armazenar todas essas VMs lá dentro, ok? E aqui a implantação do Manage Domain, tá? Aqui é quando você vai, quando o script se conclui bem nesse passo aqui, né? Vejam que o script, apenas o script, tá, gente? Durou 33,82 minutos, tá? Só para fazer o deploy dos appliances e do Cloud Builder, ok? E aqui a gente, quando eu logo no, quando eu logo no Cloud Builder, eu vejo a execução das tarefas, tá? E aqui é onde é o passo que mais demora, né? Preciso ter muita paciência, tá, gente? E aqui é quando ele conclui, ele me dá a verdinho aqui, a mensagem verdinha que foi feito o deploy com sucesso, ok? E aqui é a tela do nosso SDDC Manager, ok? Então, o que é que acontece? Vamos lá para o nosso script, ok? Vamos lá para o nosso script. Eu vou baixar ele aqui, tá? Na verdade, o que é que eu vou fazer, gente? O script para ser executado é esse, VCF Automate Lab Deployment. Ele já está com as configurações que eu preciso, tá? Ele já tem todas as configurações do meu Home Lab para a gente não perder tempo, ok? Mas antes de qualquer coisa, essa aqui é uma tabelinha que eu gosto de fazer para que eu não me perca, tá? Para que eu saiba exatamente onde que estão todas as coisas, os IPs, os nomes, o que é que significa cada coisa, login e senha, tá? Eu recomendo fortemente que, caso vocês façam o teste, optem por testar esse Home Lab, vocês também façam isso para ficar mais fácil na organização de vocês, ok?
Outro ponto também, gente, é que lembre de todos os requisitos, né, que foi dito aqui bem aqui nas opções, tá? A gente precisa atender esses requisitos. Quais são eles? Eu vou mostrar para vocês. Vamos um por um. Aqui, habilitar ó, na rede do SXI, né, dentro do meu port group, eu preciso habilitar o modo promíscuo. Como é que eu faço isso? Esse aqui é o meu ambiente de Home Lab, tá, gente? Então, vejam que eu tenho o meu cluster, eu tenho o meu vCenter, tá? E aqui é a capacidade que eu tenho do meu capacity, né? Do meu cluster, tá? Cada host desse, ele possui 128 GB de memória, ok? E ele também executa o vSAN, tá? Aqui o meu vSAN, eu tenho uma capacidade aqui de 7,43 terabytes de disponibilidade, tá ok? Mas como vocês viram lá, basta 1, dá uma olhada aqui, recapitulando, 1,25 terabytes para fazer esse deploy, ok? Então, aqui eu tenho meus 4 hosts SXI, que estão rodando em HomeLab numa versão 7.0.3, ok? Processador um Xeon E5-2697, ok? E aqui, gente, o que é que acontece? Eu tenho apenas 3 VMs. Que VMs são essas? Essa primeira VM é apenas a VM de domínio, é o meu domain controller, né? Meu Active Directory. Tá aqui o IP dele. Esse aqui é o meu appliance do vCenter, ok? Tá aqui o IP dele também. E esse carinha aqui é justamente essa VM, é esse ambiente que eu estou aqui logado, tá? Via TS, tá? Essa VM. Então, basicamente, eu só tenho essas 3 VMs rodando no meu ambiente nesse momento, ok? E o meu capacity total seria esse, onde eu tenho de memória livre 337 GB. E atende, né, ao que está solicitando aqui, ok? Então, lá. Qual que é o primeiro, qual que é o primeiro requisito? Habilitar o modo promíscuo, tá, gente? Então, nós vamos vir aqui no meu port group, pg manage. Veja que aqui em policies, aqui dentro desse port group, ele está com o modo promíscuo como reject, né? E também todos os outros. Nós aqui, embora o William Lan ele fale que precisa habilitar apenas o modo promíscuo, ele não funcionou o script no meu ambiente, tá? Então, nesse caso, só funcionou quando eu habilitei todos, tanto o MAC address quanto o forget transmit. Então, vou deixar todos como accept, vou dar OK, certo? O outro ponto importante que a gente vai precisar aqui é criar os registros DNS, ok? Todos esses registros DNS, com seus respectivos IPs, eu preciso estar criando isso no meu servidor de DNS. O meu servidor de DNS, ele é um servidor que é um domain controller, ok? Então, vamos logar aqui no meu domain controller, ok? Com esse IP. Para estar adicionando os nossos registros DNS, ok? Ótimo. Estou logado aqui no meu DNS. Vou abrir aqui a console do DNS. Ok, acabou. Isso. E vamos ver aqui a nossa zona de DNS vmbir.local. Percebam que aqui eu só tenho os registros do meu vCenter
os registros dos meus 4 SXG e do meu domínio, ok? Que é o domain controller. E aqui na zona reversa também a mesma coisa, tá? Então, o que é que eu poderia fazer, gente? Eu teria que vir aqui e criar um registro tipo A para cada item desse, correto? Mas para facilitar, para a gente não perder tempo e a gente automatizar um pouco também, o que eu fiz? Eu já deixei pronto também, aqui dentro do meu GitHub, mesmo repositório, eu deixei também uns comandos, né, PowerShell, para estar adicionando esses registros DNS. Então vamos clicar aqui, já deixei automatizado, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso aqui. Perceba que ele já está aqui com o parâmetro para criar também o registro reverso, né? Já está todo configurado, ó, com o nome, qual a zona e qual o endereço IP para adicionar esse registro do tipo A. Então, vamos simplesmente abrir aqui, estou no meu AD, vou abrir apenas um prompt PowerShell e vou dar um colar aqui, tá? Onde ele vai estar adicionando todos aqueles registros de forma automática para mim, ok? Ok, concluído. Se eu der um refresh, aqui já está todos, né, nossos registros criados, ok? E aqui na zona reversa, vou dar um refresh também. Também ele já criou os reversos. Ótimo, então mais um passo atendido, ok? Do nosso Home Lab. Então, gente, agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente executar, né? Não preciso, não, dentro dos requisitos, eu não tenho mais nada que esteja pendente. Eu vou apenas pegar o meu script, vou selecionar ele, ok? Até o fim. E aqui eu vou abrir o PowerShell. Esse que traz a interface. E aí eu vou colar aqui, ok? Em seguida, outro ponto importantíssimo é o que? É fazer o download, tá? Vejam aqui nesse parâmetro, tanto o appliance, o OVA do SXI8, quanto também do Cloud Builder. E apontar aqui nessas duas variáveis o seu caminho, tá, gente? Para isso, o que é preciso? Então, vou clicar aqui no site da Broadcom, vou vir aqui em Downloads, Cloud Foundation, vou clicar aqui em Cloud Foundation 5.2, clicar nesse número da versão e clicar bem aqui para fazer o download do meu OVA do Cloud Builder, ok? No nosso caso, eu já antecipei, já fiz esse download, tá? Ele vai estar aqui, ó, no meu CTemp, tá aqui ele. E também, do mesmo jeito, eu vou vir nesse site também, ó, onde é da comunidade da Broadcom, onde aqui eu também tenho, se eu descer aqui, ó, eu vou ter também aqui o SXI 8.0 Update 3. Eu vou ter o appliance do SX8 Update 3, tá? Que eu também já fiz o download, ele também já está aqui, ok? Então, partindo disso, já aqui, eu já estou aqui apontando os meus dois, tá? Meus dois appliances para fazer essa instalação, ok? E aqui, gente, todo aquilo que a gente conversou no início, ele está configurado aqui
com todos os parâmetros necessários, tá? Para fazer o deploy do VCF, ok? Pontos importantes que não foi coberto lá são esses aqui, tá? Aqui são, eu diria que são as chaves, tá? Onde eu habilito ou desabilito algum item, tá? Então, o pré-check é quando eu dou enter lá no meu script e ele executa, ele me pergunta se ele me dá um resumo, né? Um summary, informando todos os parâmetros que eu coloquei, né, de informação dentro do script. Ele me pergunta se eu quero avançar. Eu posso desabilitar isso. Se eu colocar como 0, ele vai pular, né, essa opção. Ele não vai me questionar, mas eu gosto de deixar como 1 como padrão, tá? E cada parâmetro desse, pelo nome, ele é bem sugestivo, né? Aqui ele está me dizendo para mim fazer o deploy dos hosts SXI do manage domain. Aqui ele está me dando a opção para mim fazer o deploy dos hosts SXI para o workload domain. Por exemplo, se eu tiver com baixo recurso, eu não quiser fazer agora o deploy dos meus hosts do workload domain, basta eu colocar 0, vou desabilitar essa chave. Então, quando eu coloco 0 e executo, ele vai entender que não é para fazer esse deploy dessas VMs aqui, ok? Ele vai entender isso se eu deixar esse parâmetro configurado como 0. Mas no meu caso, eu vou querer, vou deixar como 1 aqui, que ele vai servir depois um outro vídeo para a gente fazer o comissionamento de hosts dentro do SDDC Manage, ok? E aqui, fazer o deploy do Cloud Builder, claro que a gente vai precisar. Aqui, para colocar as VMs dentro de um VApp, vamos precisar também. Gerar um JSON por gerenciamento, isso também é muito interessante, até para a gente conhecer como é que funciona, né? E aqui para fazer também o bring up, por exemplo, eu não quero fazer o deploy agora, eu quero só deixar preparado o ambiente e aí depois eu vou no Cloud Builder e faço o upload do meu JSON para fazer o deploy. Basta com que eu desabilitar isso aqui, basta eu colocar como 0, ok? Não é o meu caso, eu quero deixar totalmente automatizado, ok? Então aqui também tem a outra opção de criar o JSON para a comissão dos hosts do workload domain, né? Eu também posso querer ele não gere esse arquivo, deixaria no 0, não é o meu caso, tá? E esse cara aqui é também para fazer um upload, isso é muito interessante, tá, gente? De um script de notificação, tá? O que é que acontece? Esse script de notificação, quando eu deixo habilitado, basta eu deixar dentro daquela pasta esse script, eu vou mostrar para vocês. O que é que ele vai fazer? Ele vai jogar, no final do deploy do Cloud Builder, ele vai jogar esse script, tá, para dentro do para dentro do Cloud Builder, nesse caminho, onde ele vai criar um cron tab e vai ficar checando a cada 15 minutos se foi concluído o deploy do VCF, né? E aí, dentro desse script, você vai ter a opção de receber via webhook alguma notificação. Esse webhook pode ser Slack, pode ser um Teams, pode ser no Google, que é o Google Chat, né? Então, eu também já coloquei, se você for no meu link aqui do GitHub, tá? Esse script já está aqui também, tá, gente? Está aqui, ó. Esse é o script. Vamos abrir ele aqui. Aqui basta com que você coloque o seu webhook. Claro que ele já tem que estar configurado e funcionando. Então, quando você colocar o seu webhook aqui, seja no Teams, seja no Slack, seja no Google Chat, você, no final, ele vai ficar a cada 15 minutos checando os logs, né, do bring up do VCF, e assim que ele encontrar essa palavrinha aqui, ó, End of Orchestration, ele vai enviar para esse webhook essa mensagem, essa é uma mensagem de texto, tá? E aí, depois que ele fizer isso, que ele encontrar isso e ele fizer esse envio, ele vai e remove, tá? Esse agendamento do cron tab lá do Appliance do Cloud Builder, ok? Então, é uma opção também interessante, tá?
mas, claro, é opcional, ok? Então, para o vídeo não ficar tão grande, gente, porque ele já vai ficar grande de qualquer forma, não tem jeito, é um processo demorado, o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui esse script, tá? Eu vou pegar aqui o mesmo nome, vou salvar com o mesmo nome, tá? Copiado aqui. Vou salvar lá onde, no mesmo local onde está salvo os OVA, tá? Salvar ele aqui. Ok. Já. Então vamos só checar aqui. Eu estou com o meu script aqui, dentro do meu CTemp. Eu estou também com o Cloud Builder aqui também. E eu também estou aqui com o meu appliance do SXI8, ok? Eu vou também copiar. Vou copiar também esse carinha aqui para me receber a notificação. Pelo menos para simular com vocês, eu não tenho nenhum webhook criado agora. Em outro vídeo eu posso estar mostrando como criar um webhook, seja no Slack, seja no Teams. Mas aqui eu vou abrir aqui o Notepad++. Ok. Salvar ele aqui também. Meu CTemp. Basta com que ele esteja dentro do CTemp, tá, gente? Vou pegar aqui o mesmo nome. Ok? Tá aqui o meu script. E aí agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos executar, tá, o nosso script. Deixa eu fechar tudo que está aberto. Ok, beleza. Então estamos aqui com os nossos arquivos. O que é que eu vou fazer? Vou abrir aqui o meu PowerShell. Eu já estou com o modo PowerCli instalado, tá? Então vou navegar até o meu CTemp, ok? Aqui a tela e vou agora executar o meu script, tá? Vou dar um Enter. Veja que quando eu dou Enter, isso aqui é aquele resumo, né, dos parâmetros que a gente já configurou, tá? Para a gente dar uma verificada e poder avançar. Então, olhando aqui, né, a gente já vê que a versão do Cloud Foundation que vamos instalar 5.2, tá? Ele já pega isso por conta do nome do OVA do Cloud Builder. A gente checa que a imagem do SXI está correta, está no caminho correto, o nome é esse, ok. Também do Cloud Builder, está correto. Aqui, qual é o vCenter? No meu caso, é o vmb-vce01.v.local. Tá aqui ele aqui, ok. Vai fazer o deploy aqui, tá? Que mais? vSun Data Store é o meu Data Store, nome do meu Data Store, onde vai fazer, tá aqui, ok? Conferindo. Qual é o nome do port group de rede que eu vou estar alocando? Tá aqui, pg-, conferido. Qual o nome do meu cluster? Tá aqui, VMB Cluster, tudo ok. E aqui vai ser um nome que ele cria aleatório do VApp, tá? A gente vai ver isso no finalzinho, tá, gente? Aqui em Cloud Build Configuration, aqui onde começa as coisas que nós adicionamos lá no nosso DNS, qual o nome do hostname, qual o endereço IP, né? Aqui qual o IP e quantas VMs Nest vai ser para o managed domain, né? Tá aqui os IPs dele separado por espaço, ó, espaços em cada um, e qual a configuração de cada uma dessas VMs, tá ok? 12 vCPU, 78 GB de memória, 4 GB de VMDK para cache e 200 GB para o VMDK de capacity. Aqui a mesma coisa por Workload Domain, ok? No caso, eu optei por fazer o deploy também dos hosts SXI do Workload Domain, tá? E aqui as configurações de rede, tá certo? Então, quando eu dou um Enter aqui, tá, gente? Escrevo isso, dou um Enter. O
ele vai iniciar aqui, né, toda, vai tentar conectar aqui com o meu vCenter, está tentando conectar agora com o meu vCenter, esse aqui, tá? Assim que ele conectar, ele vai iniciar o deploy dos hosts SXI primeiro. O Cloud Builder ele deixa por último, tá? Então vamos lá, vamos aguardar um tempinho. Ele está tentando conectar. Conectou, ó. Depois que ele conectou, ele inicia a fazer o deploy, ó. Está fazendo o deploy do primeiro host SXI, no caso para o manage domain, ok? Ó, que é o host SX4 em ambiente nested, ó. Está fazendo o deploy do AVF aqui, ó. Assim que ele concluir, depois que ele concluir, ele vai fazer as configurações, mudar a quantidade de vCPU, a quantidade de memória, a quantidade de NICs, né? Vai adicionar 4 placas de rede, vai adicionar os discos, né? O de capacity e o de cache, e vai fazer a parametrização, ok? Então, vamos aguardar aqui, ó. Cada um, até ele fazer, no caso, como eu habilitei para fazer o deploy dos hosts SXI do workload domain, então ele também ele vai fazer os 4 do workload domain. Então serão 8 deploy de SXI, né, do 01 até o 08 nesse ambiente, para que depois disso ele faça o deploy do Cloud Builder, ok? Então vamos aguardar aqui, eu vou avançar um pouquinho. Então, gente, ele já concluiu aqui, ó, o deploy do SXI 4. E aí ele já adiciona as vmnic, tá? Em seguida, ele já configura CPU e memória, adiciona os vmdk para os discos de cache e capacity, atualiza o tamanho do disco de boot, e aí ele liga aquele host SXI, ou seja, aquela VM SXI, né? E aí ele parte para outra, tá? Ele entra num looping, né, até concluir. Então, agora ele já está fazendo, ele tinha recentemente feito do 4, agora ele está fazendo o 01, tá? Lembrando, gente, que todo esse processo, só desses deploy, durou 30 minutos aqui no meu ambiente de home lab. Isso vai variar muito, né, de home lab para home lab, de velocidade para velocidade, tá? De cada ambiente. Mas o processo todo de deploy do VCF como um todo, ele durou quase 5 horas, tá bom? Então, eu vou avançar mais um pouco aqui também, de novo. Aqui ele vai apenas entrar no loop até o SXI8, né? Então, eu vou avançar para até o momento onde ele faz o deploy do Cloud Builder, ok? Pronto, gente. E já implantou todos os hosts SXI, no caso 8, né? E agora ele iniciou o deploy do Cloud Builder, tá? Lembrando que o Cloud Builder é o que é mais demorado de todos eles, tá? Porque é o Cloud Builder que vai fazer o deploy do vCenter, do NSX, do SDDC Manager. Então, dentro dele há outros OVA, tá? Então, ele realmente ele é bem grande, tá? Aqui em nosso ambiente, ó, veja que ele já fez aqui todo o deploy, ó, das 8 VMs do SX, tá? E agora está fazendo o deploy do Cloud Builder, que é esse CB01. Quando ele concluir esse deploy, o que, é que ele vai fazer? Ele vai fazer o upload, né, para o Cloud Builder e configurar esse script para fazer as notificações quando concluir o deploy do Cloud Builder inteiro. E depois ele vai criar aqui um VApp, né, e vai colocar todas essas VMs dentro desse VApp para ficar bem organizado, tá? Então, vamos aguardar. Quando ele concluir, né, vamos logar também dentro do Cloud Builder. Vamos logar nele para poder verificar o que está acontecendo lá, todo o processo de bring up, ok? Então, vou avançar o vídeo mais uma coisinha. Vamos lá, gente, aqui dando continuidade, né? Aqui ele já concluiu fazer a
deploy do Cloud Builder, tá? Já criou o VApp, já colocou as VMs dentro do VApp, ó. Aqui, ó. Todas as VMs dentro desse VApp para ficar organizado, tá? E agora ele está aguardando o Cloud Builder, startou o Cloud Builder, né? E aí agora ele está aguardando o Cloud Builder subir para ele fazer o upload daquele script para ir concluir essa tarefa do script, né? Vejam aqui também que ele já gerou no final, ele já gerou os arquivos JSON, né, para fazer o comissionamento dos hosts, tá? Para quando o SDDC Manager estiver pronto, né? Tanto o de User Interface, né? Interface do usuário, como via API, que é através do script, tá? E agora ele está aguardando aqui, né, o Cloud Builder concluir, subir, né? Na verdade, subir os seus serviços para ele estar fazendo o upload daquele script e também iniciar o Bring Up, né? Tá iniciando, ó, que ele já subiu, tá? Deve estar aguardando subir os serviços, tá? Para ele iniciar um Bring Up também e dar continuidade à própria deploy mesmo aí do VCF, ok? Então vamos aguardar aqui mais um pouco e daqui a pouco, assim que ele checar que os serviços subiram mesmo, e aí ele dá continuidade e conclui esse script Power Clear, ok? Vamos aguardar mais um pouco. Eu vou avançar um pouco o vídeo. Pronto, gente. Aqui, como vocês podem ver, subiu já o Cloud Build, seus serviços, né? Então, assim que ele subiu, iniciou aqui o Bring Up do deploy, tá? Bring Up, né? Que é onde é feito, o próprio script faz o upload do arquivo JSON para o Cloud Builder iniciar o deploy do VCF, tá? E aí ele fez isso e em seguida, né, após ele submeter o Bring Up, né, ele iniciou aí o upload do arquivo de notificação, do script de notificação para aquele endereço, né, que a gente falou, put vcf bring up notification, tá? E aí configurou também, né, uma tarefa no cron tab para ficar executando a cada 15 minutos e desconectou do meu vCenter, ó, meu vCenter do Home Lab. Concluiu aqui, né, deu um complete VCF Lab Deployment e ele marcou aqui, ó, o horário do início, o horário do fim e deu aqui a duração desse script, né? Deu 49, quase 50 minutos ao total, né, da execução desse script, tá? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós podemos fechar aqui né, vou dar um exit aqui no meu PowerShell. E aí eu posso logar aqui nesse IP ou no nome do meu Cloud Builder, tá? Então vou pegar aqui o nome dele aqui, né? Vou dar um https://. Ele pede aqui alerta do certificado. Aqui eu já estou. Caso vocês esqueçam da senha, tá, gente? Basta olhar lá. Recomendo que você faça aquela planilha para que você possa lembrar aqui quais são as senhas, né, para logar de cada item, né, do Cloud Builder, o login admin e a senha é essa, basta copiar e colar lá. Vamos logar aqui nele e a gente vê que o processo de Bring Up ele já está em progress, né, já está em execução, ok? Então ele iniciou agora há pouco, ó, 5h34, né? Aqui são 5h36, já iniciou algumas tarefas, ó. E aqui ele continua ainda aqui, ó, no preparo aqui, tá? De execução do deploy do VCF. Ó. Já deu sucesso já de todas essas tarefas. E agora o que é que ele vai fazer? Ele iniciou o deploy do vCenter Server, tá? Aqui o deploy do vCenter Server. Esse processo, gente, é um pouquinho demorado, não é o mais demorado, tá? O mais demorado é o deploy do NSX, tá? Quando ele chegar no deploy do NSX, demora bastante. O vCenter também demora um pouco, mas não tão quanto o do NSX. E depois do NSX, e depois das configurações, ele vai fazer, né, o deploy do SDDC Manager. O SDDC Manager é o último,
tá? Então são várias etapas, tá, gente? Então, na verdade, em torno de 250 tarefas, tá? Porque ele vai criar o VSAM, ele vai configurar, são muitas as tarefas. No final, quando tudo der complete, né, com tudo com sucesso, nós vamos poder realizar o download aqui, né, de, de todo esse processo do Bring Up, de todas essas tarefas, quanto tempo, o que, que era cada tarefa, em que horas ela iniciou, né, e o status de cada uma, tá? Então, aqui nada, agora só resta aguardar, tá? Lembrando que no meu último deploy, no meu ambiente de Home Lab, demorou quase 5 horas, tá? Foi quase 5 horas todo esse processo de deploy para ele me entregar o SDDC Manager pronto para mim utilizar dentro do meu Home Lab, tá? Então eu vou avançar esse vídeo, né? Não tem a mínima condição da gente aguardar tudo isso. Eu vou avançar esse vídeo para que em breve, daqui a pouco, a gente já veja a cara do SDDC Manager, veja todos os outros passos concluídos, tá? E aí a gente finaliza com esse deploy. Vou avançar aqui o vídeo, tá ok? Vamos lá, gente. Avancei o vídeo. A gente já está agora no processo de deploy do NSX Manager, tá? Então ele já está acontecendo. Se ele já está acontecendo, então o vCenter ele já foi feito o deploy dele, tá? Vamos logar de novo. Ambiente, tá? Aqui é o meu ambiente de Home Lab, tá? Com o meu vCenter. E aí nós vamos, a gente já pode verificar que o vCenter do ambiente de VCF também já foi feito o deploy. Como é que a gente pode verificar? Logando nele, tá? Então basta eu pegar aqui, né? Vamos ver aqui qual que é o endereço do vCenter que eu havia definido. Esse aqui é o endereço do vCenter que eu havia definido, né? A gente já pode logar nele e ver o que está acontecendo, tá? Então, vamos logar aqui nele. E aí, lembrando, o usuário e senha também a gente já havia separado aqui, ó, e usuário e senha, tá? Que é o VMware exclamação, já está salvo aqui para mim. E logar. Lembrando que aqui é o SX vSphere 8, versão já atualizada, a última versão. Logado nele agora, está carregando. Vamos expandir aqui, ó. Já tem alguns alertas, claro, normal, ambiente nested, tá? E aqui algumas tarefas já executadas. Eu vou filtrar aqui para colocar apenas a tarefa que está em run, ó. Ou seja, o deploy do NSX ele já foi também concluído, tá? Porém, o NSX, como todos sabem, demora um pouco para subir, né? Ele leva um certo tempo. E ainda está em execução aqui, ó. Vou filtrar aqui no Cloud Builder, colocar aqui em Progress, tá? A gente pode filtrar aqui para ver apenas as tarefas com status que estão em Progress, tá? E aqui ele ainda está provavelmente aguardando os serviços subirem do NSX, né? Tá aqui o appliance dele. E aqui é o appliance do vCenter já no cluster, ou seja, esses 4 hosts aqui são essas 4, né? Os 4 SX que compõem aqui esse ambiente de nested, tá? Os outros 4, claro, seriam para o ambiente do workload domain. Aqui a gente está tratando do manage domain, ok? Então, a gente precisa aguardar a continuidade aqui, o deploy do NSX. Depois desse deploy, temos ver aqui todas as outras tarefas que vão ser executadas depois do deploy ter finalizado com sucesso, né? Está em progress. Ele vai baixar as chaves do SSH, baixar certificado, configurar o VIP do manager, né? Do cluster de NSX e uma série de tarefas. Vai aplicar licença, se for o caso, a gente optou por não
a licença agora e por aí vai. E em seguida ele vai fazer aqui, ó, vai gerar o deploy do SDDC Manager. Essa é a última tarefa mais demorada. Em seguida ele vai configurar, mas aí em seguida a gente conclui, né, finaliza esse deploy. Então, por enquanto, vamos ter que aguardar, tá? Vou deixar aqui fazendo aí do deploy do NSX. Esse processo, especificamente do NSX, é o mais demorado, tá bom? Aguardar ele concluir e aí a gente dá prosseguimento. Pronto, gente, aqui concluído o deploy do VCF completo dentro do Cloud Builder, tá? Esse aqui é a mensagem de sucesso, né? Dando OK, onde todas as tarefas aqui foram realizadas com sucesso, tá? Esse aqui é o download, caso você queira ver do WinGap, tá? Pode clicar aqui, fazer um download, onde ele vai mostrar aqui para todos nós a quantidade total de tasks que foram executadas, né? Aqui os logs, né? De início e de fim. E aqui, ó, vejam só, 4 horas, 20 minutos e 23 segundos de tempo de execução. E aqui todas as tarefas, né, realizadas com sucesso, aqui os detalhes de cada tarefa, né? Na tarefa de configuração de DNS nos hosts SXI, o que é que foi feito, qual é o detalhe, né? E por aí vai. Então, basta descer aqui esse PDF, é um PDF, de certa forma, um resumo, né, de todas as tarefas que foram executadas, tá bom? Aqui no vCenter, a gente pode ver aqui o deploy, né, dos 3 appliances, que é o appliance do NSX, do SDDC Manager e do vCenter, que a gente já havia visto naquele momento. Aqui os 4 hosts, né? Dentro desse cluster ele também foi implantado através de vSAN, né? Aqui a capacidade total desse vSAN é pequeno, né? É apenas para fins de laboratório, tá? Aqui todos os port groups também criados pelo VCF, tá? Que mais? Aqui em Cloud, antes de ir para a gente finalizar o SDDC Manage, vamos logar aqui também no NSX. Vamos pegar aqui qual é o endereço VIP do NSX. A gente está logando também. Okay? Vou pegar logo a senha aqui que a gente definiu com o usuário admin para o NSX. Okay? Estamos logando aqui, está carregando a interface do NSX. Vou mandar dar um Skype aqui, tela de boas-vindas. Aqui vai ter alguns alarmes relacionado aos alertas, né, que foram gerados de consumo de memória, por exemplo. Como a gente está estamos em ambiente de home lab, utilizamos recursos mínimos, né, necessários. Então isso acaba gerando alguns alertas, tá? Aqui insistem em appliances. Vamos ver aqui esse appliance, né? Foi feito o deploy com seu VIP configurado, ok? Aqui o appliance e aqui o VIP para ele, claro, também os alertas aqui de consumo de memória, ok? Bom, quando conclui o Cloud Builder, ele conclui todas as suas etapas, ele tem um botão de Finish. Quando a gente clica em Finish, ele nos dá aqui um diagnóstico, né? E tem a opção aqui de executar o SDDC Manage, né? Vamos clicar aqui, executar, o alerta aqui certificado, aceitar.
Lembrando que para logar no SDDC Manager, nós utilizamos o Sign Sign-On do vCenter, tá? Então, aqui estamos logados, ó, com o usuário administrator do SDDC Manager, que é o mesmo usuário do vCenter, ok? Aqui, vamos expandir aqui as tarefas, ó. Podemos ver que todas as tarefas foram realizadas aqui com sucesso, de geração de certificado, do Lifecycle Manager do vSphere. E aqui também já houve uma sincronização com o HCL do vSAN. Ok? Vou fechar aqui para diminuir. E aqui ele tem um guia de setup. Não vamos fazer nada agora. Eu vou deixar esse guia de setup para a gente seguir em um outro vídeo. Vou apenas marcar aqui para não executar. Vou fechar a página. Dar um done aqui. E aqui, finalmente, está a cara do nosso SDDC Manager. Então, gente, com isso a gente conclui o nosso deploy, né? No momento, a intenção desse vídeo, o objetivo dele era apenas realizar o deploy com sucesso do SDDC Manager, utilizando o script do William Lan de forma automatizada. Tá? Atingimos esse objetivo e aí nos próximos vídeos vamos explorar mais sobre o VCF, sobre quais são os ajustes que devemos fazer e todas as demais configurações, né, de um cenário de VCF, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. E se tiver alguma dúvida, comenta lá, comenta no vídeo, que eu vou ter o maior prazer de tirar suas dúvidas, da gente discutir e assim a gente crescer em conhecimento. Tá joia? Então, gratidão a todos vocês que ficaram até aqui e muito obrigado por estar conosco até o fim, tá bom? Um abraço a todos, até mais, gente.